Agora, meu caro aluno, que bacana, estamos aqui de volta para fazer aquela velha revisão, aquele comentário e, consequentemente, você ter sucesso lá na sua atividade de sala. Vamos lá, então, olha só. Você aprendeu nessa aula sobre distribuição eletrônica, né? Que é para ver como é que se comportam os elétrons na eletrosfera de um átomo. Daí, a distribuição eletrônica refere-se ao modo como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo no átomo de um elemento químico, que, segundo o modelo atômico de Rutherford e Bohr, os átomos dos elementos químicos conhecidos, eles possuem, no máximo, 7 camadas eletrônicas, que também chamamos de nível de energia, tá certo? Quando estudamos os modelos atômicos, ficou claramente, lá no modelo de Rutherford e de Bohr, que parecia um átomo com um sistema planetário. Por quê? Porque existiam os elétrons, distribuíam, se movimentando, circulando numa camada periférica, externa ao núcleo do átomo, não é isso? Consequentemente, a partir do que nós vimos a teoria de Bohr e Rutherford, então caracterizou-se que na eletrosfera de um átomo pode existir 7 níveis de energias, de 1 a 7, caracterizando cada nível a sua camada eletrônica, que vai da camada K até a camada Q. No entanto, observou-se também, através dos experimentos, que no primeiro nível, nível 1 ou camada K, comporta no máximo 2 elétrons. No nível 2, ou a camada L, comporta no máximo 8 elétrons. Na nível 3, ou camada M, 18 elétrons. No nível 4, ou camada N, 18 elétrons, 32 elétrons. No nível 5, 32. No nível 6, 18. E na última camada, que é a camada Q, que corresponde ao nível 7, 8 elétrons. Então, daí fica fácil a gente saber como seguir para fazer a distribuição eletrônica dos átomos. Lembrando que depende do número atômico do átomo, consequentemente, do número de elétrons que esse átomo tem para ser distribuído. E na sequência, vocês viram que cada nível ou camada existiam os seus subníveis, onde os subníveis são eles o subnível S, que é representado por S2, subnível P, P6, subnível D, D10, F14. Isso significa o número máximo de elétrons que um átomo pode ter no subnível. E também, pelo diagrama de Linus-Pauling, vocês viram que no nível existem vários subníveis. Na distribuição, você vai seguir a seta, que indica a ordem crescente de energia, e quando você completar o número de elétrons daquele átomo, você para e conta os expoentes como se fosse o número que está acima dos subníveis, podendo o subnível S ter 1 ou 2 elétrons, o P de 1 a 6 elétrons, o D de 1 a 10 elétrons, o F de 1 a 14. Depende da quantidade de elétrons que tenha um determinado átomo. Em seguida, você agrupava todo que tivesse o nível 1, somava os elétrons do subnível, todo que tivesse o nível 2, a segunda camada, camada L, somava os elétrons e assim sucessivamente. Passando de 20 elétrons, você viu? Então, os níveis de energia se intercalavam, por quê? Obedecendo a ordem crescente do nível de energia, conforme o diagrama de Linus-Pauling.
E aí, meu caro aluno, com essa revisão, acreditamos que você tenha compreendido mais um pouco sobre distribuição eletrônica. Desejamos a vocês uma boa sorte na atividade de sala. Vamos lá, então? E agora, meu caro aluno, nada melhor de que tirar as suas dúvidas comentando a resolução das atividades das questões, ou seja, as questões da sua atividade de sala. Vamos lá então agora? Veja bem, aqui na questão de número 1, nós temos que a distribuição eletrônica do estânio, o estânio tem número atômico 50. Na ordem crescente de energia, você obrigatoriamente tem que seguir as setas lá no diagrama de Linus Pauling. Então, aí você, para distribuir os 50 elétrons do estânio, será que corresponde à configuração da letra A? Será que corresponde à configuração da letra B? A configuração da letra C? A configuração da letra D? Ou a configuração da letra E? Meu caro aluno, então você, para resolver a atividade de sala, questão número 1, com certeza você consultou o diagrama de Linus Pauling. E na sequência, quando você fez a distribuição, se você, meu caro aluno, assinalou a letra C, você está corretíssimo, obedecendo, logicamente, o diagrama de Linus Pauling. Então, contando, são 50 elétrons, né? 50 elétrons, e que você parou, olha aí, no quinto nível, né? KLMNO, com certeza camada O. E quantos elétrons na última camada? Olha só, 5S2, 5P2. Aqui totalizando 4 elétrons. Daí, vamos verificar no comentário, saber se realmente, por que você chegou lá? Olha aí, por que você chegou na letra C como resposta? O número atômico era 50, né? Número atômico 50, consequentemente 50 elétrons. E aí você vai seguindo as setas, olha só. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Do 4S2, você não segue para o 5, você volta para o 3D10, que aqui já vai 30. 4P6, 36, 5S2, 38. Aí você volta para o 4D10, 48, e você quer 50. Olha só porque você parou no 5P2. Não é para usar o 5P6, porque o máximo que você quer distribuir é 50 elétrons, tá certo? Então, por isso que eu falei que você parou na camada O. Nível 1, 2, 3, 4, quinto nível, né? 6 e 7. Então, você parou no quinto nível, e aí agora você, se quiser agrupar, tudo bem. Tudo que começa com 1 é camada K, com 2 é L, com 3 é M, 4 é P, olha aí, KLMNO, você parou na camada O, não foi na camada P. Mas deu para entender a sequência, porque você distribuiu os 50 elétrons, você tem que ter em mente exatamente o diagrama para você fazer a distribuição na ordem crescente de energia. Se você poderia ter, se só tivesse 49 elétrons, você pararia no 5P1. Se você tivesse 51 elétrons, você pararia no 5P3 e assim sucessivamente. Depende do número de elétrons para que você
ao distribuir, atinge um certo nível e, consequentemente, os elétrons de um subnível. Mas a ordem crescente de energia é o mais importante. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Parabéns para quem acertou a letra C. E na segunda questão, vamos lá. Ao se realizar a distribuição eletrônica do manganês, que possui número atômico 25, descobre-se que o seu subnível mais energéticos e os elétrons distribuídos nele são dados por. Será que quando você distribuiu no diagrama de Linus Pauling os 25 elétrons do manganês, será que você chegou letra A no 3p3? Ou foi na letra B 3d5? Será que foi na letra C 4s2? Foi na letra D 3d2? Ou foi na letra E 4p6? Agora, você, meu caro aluno, que alternativa você chegou para descobrir, olha só, qual o subnível mais energéticos e os elétrons do manganês, que tem número atômico igual a 25. Vamos lá, então? Verifica só. Se você assinalou que é 3d5, parabéns, você está completamente correto. Vamos lá, então, agora? Vamos lá no comentário? Olha só, a letra B. Está dizendo que a distribuição eletrônica do titânio de ordem energética é que na realidade nós temos o elemento químico que é o manganês, ok, meu caro aluno? Então, aqui, ó, a distribuição eletrônica do manganês, tá certo? Só ajustando aqui, cujo símbolo é Mn, termina em 3d5. Então, eu vou distribuir aqui, fazer o diagrama, olha, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Quantos elétrons nós temos para distribuir? São 25 elétrons. Então, olha aí. Trabalhando dessa forma, nós fizemos um S2, 2S2, 4, 2P6, 10, 3S2, 12, 3P6, 18, 4S2, 20. E aí são 25 elétrons. Eu volto para o 3D10 e eu parei em 3D5. Por quê? Porque o número de elétrons eram 25 elétrons, ou seja, o número atômico era 25. Portanto, o subnível mais energético é quanto? 3D5. Lembrete, apenas para tirar quaisquer dúvidas, o subnível S é o mais externo e não o mais energético. Então, observando aqui o que ele está afirmando, ó. Se você observar, o manganês, ele tem 4 camadas. Ele vai até o 4S2. Mas, no entanto, para preencher, para completar os 25, ele parou no 3D5. Significa dizer que os 5 elétrons do subnível D, do nível D ou da camada M, são os elétrons mais energéticos do elemento químico manganês. E aí, meu caro aluno, vocês estão compreendendo direitinho? Porque a importância de você seguir rigorosamente o diagrama de Linus Pauling, que é exatamente o que nos ajuda a distribuir em níveis e subníveis os elétrons de um átomo na sua ordem crescente de energia. Tudo bem até aí? Ficamos felizes com o resultado de vocês nas
resolução das questões e, consequentemente, aqueles que não conseguiram acertar, com a explicação, clareou definitivamente, não é isso mesmo? Lembrando que nós temos ainda aqui a terceira questão, se liga no Enem. E não se liga do Enem, diz o seguinte, olha, as torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifício. Sabemos que as cores desses fogos deve-se à presença de certos elementos químicos. E um dos mais usados para obter a cor vermelha é o estrôncio, que tem número atômico 38, que na forma do íon SR+2 tem a seguinte configuração eletrônica. Olha só, vocês viram o que é um átomo, né? Quando o átomo é neutro, ele tem o número atômico dele, o número de elétrons. Mas acontece, quando ele tem carga positiva, olha só, significa dizer que ele perde elétrons. Apesar do número atômico do estrôncio ser 38, mas você vê que ele vai distribuir não os 38 elétrons dele, mas os 36, porque ele está na condição de um íon, tudo bem? Para isso, qual é a configuração eletrônica para o íon do estrôncio? Será a letra A? Será a letra B? Será a letra C? Ou será a letra D? Ou a letra E? Tan, 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 tan. Se você assinalou a letra A, você está exatamente correto. Olha lá, nós temos aqui que o total de elétrons, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 elétrons se você somou, e não 38. Lembrando que, se você tem o íon, na aula passada nós observamos, olha aí, com carga elétrica, com carga mais 2, o número de elétrons será o número de prótons, 38 menos 2, o número de elétrons vai ser exatamente 36, e é a quantidade de elétrons que foi distribuído para o íon estrôncio de carga mais 2, tá certo? Apesar do número atômico dele ser 38. Vamos lá no comentário? A letra A é a correta, porque o estrôncio tem a seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, conferindo com a configuração eletrônica. Por quê? Porque nesse caso, o estrôncio está com carga mais 2, significa dizer que ele é um íon, porque ele perde elétron na sua última camada. Combinando, conferindo aqui, mais ainda, 36 elétrons, por quê? Porque ele está numa condição de íon. Se você tem que o estrôncio, só lembrando, que o estrôncio ele tem número atômico 38, menos 2 elétrons, porque ele está carregado positivamente, significa dizer que o total dele é 36. Sendo 36, nós precisamos abordar que SR com carga mais 2, sendo o número atômico dele 38, o número de elétrons será 38 elétrons, que é o número de prótons, menos 2, porque ele perdeu para quem? E aí ficou com 36 elétrons. Somando então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 elétrons no seu total. Nós temos então, se fosse agrupar em camadas, eu teria que a camada K, 1s2, com 2 elétrons, camada L, 2s2, 2p6, com 8 elétrons, camada M, tudo que começa com 3, ó, seria 18 elétrons, e a camada N, tudo que começa com 4. Então, olha só, neste caso,
Lembrando que nós temos na condição de um íon, né? Ele não é um átomo completo, tá bom? Só para lembrar a vocês a importância de conhecermos determinados elementos químicos pelo seu número atômico e também fazer a distribuição eletrônica dele, seguindo rigorosamente o diagrama de Linus Pauling. Ok, meu caro aluno? Então, valeu. Esperamos ter contribuído com o seu aprendizado, mas fique ligado, porque nós teremos mais aula pela frente. Ok?